Olá, gente, bom dia, Deus te abençoe. Vamos falar hoje sobre um assunto polêmico, que são os dízimos, né? Dízimo é de Deus, não é de Deus? Era do Antigo Testamento? Como é que funciona isso? Como pode ser usado o dízimo? Veja, tanto falatório, né? Na realidade, as igrejas acho que em algum momento se desequilibraram um pouco, estavam muito preocupadas com o dinheiro, tirar dinheiro do povo também, pregadores especializados em recolher grandes ofertas, né? Às vezes, assim, em alguns casos até manipulando a palavra de Deus, né? E como consequência você tem a oposição, quer dizer, quando você tem um desequilíbrio muito forte para um lado, a tendência no momento seguinte é você ter um desequilíbrio para o outro polo, né? E o outro polo é o quê? Dizer que o dízimo não é de Deus, não está na Bíblia, era só para o Antigo Testamento, para o povo de Israel, várias coisas são ditas. Então eu queria hoje abordar um pouquinho esse assunto nesse breve tempo que teremos juntos aqui. Primeira coisa, o dízimo, ele pode ser avaliado ou entendido em 3 sacerdócios. O seu sacerdócio inicial, que o dízimo começa no sacerdócio de Melquisedeque, com Abraão ofertando para ele. Depois ele entra no sacerdócio levítico, quando os levitas recolhiam os dízimos do povo, né, dos seus irmãos, das outras nações de Israel, né, e usavam na casa do Senhor, para provisão na casa do Senhor. E o último momento, o momento atual, seria como são os dízimos no ministério de Jesus Cristo, né? Que, ao contrário do que alguns entendem, no Novo Testamento, Jesus em algum momento estava falando com os fariseus e ele confirmou o dízimo. Eu vou ler rapidamente o texto aqui, está lá em Mateus 23, 23. Ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus está dizendo, você deve praticar o dízimo, sim, mas você não pode omitir as coisas mais importantes da lei, que são a misericórdia, né, a fidelidade, a fé. Você tem que trabalhar em cima dessas coisas e não se concentrar no dízimo e deixar essas outras coisas de lado. Então Jesus confirma os dízimos no Novo Testamento. Em nenhum momento ele fala em abolir os dízimos, né? Ele fala em abolir a lei na forma de ordenanças, e a gente vai ver aqui ao que se aplica isso em relação ao dízimo. Então, vejamos, em Hebreus, no capítulo 7, no verso 1, tem escrito um texto fabuloso que esclarece demais sobre esse assunto. Hebreus 7:1. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Veja o que o texto diz até aqui. Alguns princípios do dízimo, né? O dízimo foi apresentado por Abraão para um sacerdote. Esse sacerdote abençoou Abraão, ou seja, o dízimo é 10% daquilo que você recebe. Aquilo que você recebe, você vai, esses 10%, você vai entregar nas mãos de um sacerdote. Mas um sacerdote que te abençoa. Então você entrega os dízimos no lugar onde você é abençoado. Esse é o princípio, ou são os princípios dos dízimos segundo o sacerdócio de Melquisedeque, né? Foi uma decisão voluntária, Abraão decidiu, ninguém pediu dele, né? Ele deu 10% daquilo que ele tinha, entregou nas mãos do sacerdote e o sacerdote o abençoou. Então existe essa relação de abençoador com o doador, né? Aquele que dá o dízimo entrega na mão daquele que o abençoa, né? Quando nós falamos aqui de Levi, esse texto, ele diz o seguinte, que os levitas recolhiam dos seus irmãos os dízimos, né? Eles faziam esse recolhimento das ofertas, que isso havia sido instituído na lei de Moisés. Então, olhando aqui um pouquinho para a lei de Moisés, olha que a palavra nos diz
é algo um pouco pesado, né? Se cita muito isso quando se quer pedir dinheiro, pedir uma oferta, né? Em Malaquias 3:8, a palavra de Deus diz assim: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Então veja, na lei de Moisés, o sacerdócio levítico que está inserido dentro da lei de Moisés, ele fez do dízimo uma obrigação. E quando ele faz do dízimo uma obrigação, uma norma de lei, uma ordenança, esta ordenança tem que ser seguida. Quando você não obedece nenhum ou qualquer um dos mandamentos, das ordenanças da lei, você está infringindo toda a lei e cai debaixo de maldição. Então, dentro do sacerdócio levítico, este texto se aplica perfeitamente, ele é totalmente adequado, é bíblico, está na palavra de Deus, né? Dentro do sacerdócio levítico. Não existia esse tipo de relacionamento no sacerdócio de Melquisedeque, mas no sacerdócio levítico era uma obrigação. Se não dizimou, não ofertou para a casa de Deus, o que acontecia? Estava debaixo de maldição, né? E aí nós entramos no sacerdócio de Jesus Cristo. Eu queria voltar com vocês o texto que está lá, nós paramos no verso 6 de Hebreus 7, né? Então o texto segue assim: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Moisés, Levi, a lei, nada disso existia. Abraão foi muito antes de Moisés, né? E no verso 15, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote, semelhante ao Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele está dizendo o seguinte: nós falamos de sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio posterior a esse que era da lei de Moisés, que é o sacerdócio levítico, e agora é estabelecido um novo e definitivo, eterno sacerdote, que é o sumo sacerdote Jesus Cristo. E como é que fica esta relação do dízimo no sacerdócio de Jesus Cristo? Como nós já vimos, Jesus não aboliu o dízimo, nada ele falou contra o dízimo, ele aboliu a lei na forma de ordenanças. Então, no sacerdócio de Jesus Cristo, nós podemos entender que os princípios, né? No sacerdócio de Levi nós seguimos leis, no sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Jesus nós seguimos princípios e não leis, não obrigações com maldições por trás delas. Então, os princípios são os mesmos de Melquisedeque. Por quê? Porque Jesus era um sacerdote, ou é um sacerdote, e sempre será, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo os princípios, segundo as regras, segundo o modelo de Melquisedeque. Naquele modelo era 10% sobre tudo. O dízimo era voluntário, não era uma obrigação, não há maldição hoje para quem não dá o dízimo, tá? Mas, assim como existia em Melquisedeque, existe também no tempo de hoje o quê? O dízimo é um princípio do sacerdócio de Jesus Cristo, ele é um princípio válido, vivo para hoje, que deve ser seguido pela igreja. Veja, não há maldição para quem não dá, mas você também não recebe as bênçãos. Abraão dizimou e foi abençoado por Melquisedeque. Da mesma forma, no Novo Testamento, nós abençoamos. Não é? Nós dizimamos ao Senhor, entregamos na casa de Deus os dízimos e somos abençoados por causa disso pelo Senhor, o sacerdote. Entregamos ao sacerdote Jesus. A igreja é o corpo vivo de Cristo. O dízimo é entregue nas mãos do sacerdote para cuidar da casa de Deus, para cuidar da igreja de Deus, né? Então, hoje, na vida que nós temos, baseados no Novo Testamento, no sumo sacerdote de Jesus Cristo, os dízimos são similares ao que eram na ordem de Melquisedeque, eles estão confirmados. Não existe maldição quando você não dá, mas também não existe a bênção quando você deixa de dar.
né? Da mesma forma que Abraão deu pela fé para Melquisedeque, mesmo sem entender, um homem sem pai, sem mãe, sem fins de dias, sem princípio de vida, sem origem, mas ele ofertou, ele deu dízimo nas mãos de Melquisedeque. Da mesma forma, a igreja dá o dízimo hoje e é abençoada. O dizimista é abençoado. Com que bênçãos? Com as bênçãos que não foram perdidas, né, da lei de Moisés. Né? Seguindo aquele texto, exatamente o texto de Malaquias, né? A partir do verso 10 está escrito assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras dos seus campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, a bênção do dízimo, ela está válida no sacerdócio de Jesus Cristo, ela é bênção para a tua vida hoje. Eu, desde a minha conversão, nunca abri mão dos dízimos, né? Eu citaria aqui o exemplo de Jacó, né, que ainda estava sob o sacerdócio de Melquisedeque. Jacó, no momento de sua conversão, em Gênesis 28, Jacó fala assim, ele termina o texto dizendo: o Senhor será o meu Deus. A esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. De tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Né? Então veja, 3 fundamentos do dízimo, as coisas se repetem, é 10% de tudo que eu ganho, ele é voluntário, mas ele traz bênção sobre nós. Então veja, conversão procede da alma. A primeira coisa que Jacó declarou para o Senhor: você será o meu Deus. Isso é uma conversão, é a fidelidade da alma. A segunda é a adoração, quando ele diz: coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus esta pedra. Então ele ergue um santuário, então ele está declarando a adoração. Nós adoramos a Deus em espírito, né? Então é a fidelidade do espírito. E a terceira é a fidelidade do corpo, quando ele chega para Deus e fala: de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Você não dá o dízimo do que não recebeu, você dá o dízimo do que você recebeu, 10%. Então esse dízimo, ele é a fidelidade do corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. A conversão, o Senhor é o meu Deus, é a fidelidade da alma. A adoração é a fidelidade do espírito. Ele ergueu um altar para Deus e ele fez um voto de dizimar ao Senhor de 10% de tudo que ele recebesse. São os dízimos, é a fidelidade do corpo. A nossa conversão é de corpo, alma e espírito. Nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Seja um dizimista, Deus vai te abençoar. Eu nunca deixei de ser dizimista, isso é uma bênção na minha vida. Viva bem com Deus e com a sua obra. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Peraí, não desliga não. Você gostou desse vídeo? Deixa o seu like aqui para ajudar o canal, dá uma força aí pra gente. E lembra, compartilha, manda, envia para os seus amigos. Tem um monte de gente precisando ouvir essa mensagem. Ficaram dúvidas aí? Tem alguma discordância? Bota tuas perguntas aí embaixo. Eu vou responder para você. São mais de 250 igrejas de Nova Vida aí espalhadas pelo Brasil. Mas aqui do lado você pode ver 3 endereços: Alphaville, Congonhas e Sorocaba. Você pode conhecer e nos visitar. Deus te abençoe.